agora pode então entrar com a sua contribuição. Bom dia, Carlos. Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, distintos convidados do estúdio e todo o auditório da Rádio Nacional. Nós precisamos de uma verdadeira política habitacional, que é um dever do Estado. Também já ouvimos por algumas vezes a criação de um fundo habitacional, fundo esse que teria como objetivo criar um sistema junto à banca comercial em que iriam bonificar o acesso ao crédito, principalmente para aqueles que não é situação de insolventes, porque um cidadão numa situação de insolvência não tem capacidade jurídica de adquirir bens, mas sim aqueles cidadãos de baixa renda que iriam se candidatar à sua habitação própria ou por autoconstrução dirigida ou por um outro sistema e que junto à banca iriam garantir o acesso ao tal crédito bonificado criado pelo tal fundo habitacional. Gostaria também de salientar que a nossa Constituição e os nossos juristas aí presentes e todos aqueles que nos ouvem sabem o artigo 14, o artigo 15 da Constituição, e gostaria de referir o artigo 37, que é um artigo que praticamente o Estado não aplica em benefício do cidadão, que é quando faz uma expropriação pública em que há direito à indemnização e o cidadão, ao nível do 1 a 3 do artigo 37 da Constituição, não recebe a justa indemnização. E sem essa indemnização, essa expropriação, conforme diz a nossa Constituição, não é válida. E isto não é praticado. Um cidadão que queira, junto ao Estado ou junto a instituições que provocou essa mesma expropriação, dificilmente tem acesso à indemnização. E repare-se que o Quilamba, por exemplo, foi construído, foram expropriadas pessoas e até hoje não recebem indemnizações. Temos uma outra situação que é uma espécie de segregação, que até já foi falado num programa. Eu dou um exemplo, as pessoas que estão na requalificação do bairro Operário, muitas delas foram parar a mais um daqueles zangos, zango 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora, e são remetidas para fora da cidade. Porque é que aquele luandense, o natural, o que veio do interior, construiu a sua casa e que foi agora, por causa de um plano diretor, de um plano de requalificação, está a ser colocado fora do circuito urbano e onde abandonando as suas crianças nas escolas e o seu emprego, criando as dificuldades inerentes a isso. Por isso nós temos aqui uma série de situações que não só é o aspecto financeiro de quem tem o direito constitucional a uma habitação própria, mas também as condições, que isso sim é um dever do Estado. E dizer que os privados, um empresário que está na indústria da construção civil, que vai ter um papel para a construção de habitação social, pois bem podem esperar sentados, como se costuma dizer, porque o empresário visa o lucro. O empresário vai efetivamente chegar junto a um cidadão que quer construir a sua casa, apresentar o seu orçamento, constrói e recebe o devido pagamento. Temos que ver também a situação da propriedade horizontal. Estamos a construir as centralidades, algumas na verticalidade, e as administrações dos condomínios, agora até com esta lei da Comissão de Moradores, quase que se pretende haver aqui um confronto entre as administrações, entre as comissões de moradores e os condomínios, que está estabelecido, como nós sabemos, no Código Civil. São matérias de reflexão que eu deixo no programa e desejo um bom dia e muito obrigado. Muito obrigado nós, Carlos Lopes, bom dia também para si. João Joaquim está aqui na capital, bom dia. Já não está. Doutor, o engenheiro Adriano da Silva tem aqui muitas questões para responder, creio que anotou, não sei se poderia já começar a responder a essas questões para depois então alargarmos o debate e passarmos para outras questões que também trazemos para este debate. Doutor engenheiro Adriano da Silva. Na verdade, fui bombardeado com questões, não é? Mas vamos responder, vamos esclarecer na medida do possível. Mas antes dizer que, no entanto, o Executivo
dizia eu antes, tem responsabilidades acrescidas naquilo que é o acesso à habitação dos cidadãos ou na criação de condições de habitabilidade para a população. Portanto, nós, quando falamos do setor privado ou da intervenção do setor privado naquilo que é o programa de habitação, nós compreendemos a lógica do setor privado. Mas também devemos ter atenção que a responsabilidade maior na solução da habitação para aqueles que têm fraca capacidade de aquisição é do Estado. Mas não descarta-se nunca a possibilidade de constituição de parcerias público-privadas. E tem acontecido. Portanto, hoje o setor privado, em função dos apelos que foram feitos ou lançados ao longo dos últimos anos, portanto, tem abraçado os programas que têm sido desenvolvidos ou que vêm sendo desenvolvidos pelo Executivo. Portanto, dizia muito bem um dos intervenientes de que o setor privado, em função da lógica do lucro, do rendimento, ele quer resultado hoje. Portanto, fica-nos difícil falarmos de um setor privado que opte ou que abrace um sistema de pagamento de renda resolúvel ou propriedade resolúvel. Tanto que, segundo a lei, estabelece que estes cidadãos nesta condição ou que acederam a este regime de arrendamento fazem num prazo de 25 a 30 anos. Portanto, o privado quer o seu rendimento o mais rapidamente possível. Aí o Estado, portanto, surge exatamente naquilo que são as suas responsabilidades, portanto, assume este regime de arrendamento. E hoje estamos a constatar em algumas centralidades que estão em comercialização ou que estão a ser habitadas pelos cidadãos. Há, de facto, 3 regimes de arrendamento. Há a renda normal, há a renda resolúvel e a compra. Portanto, hoje podemos dizer que mais de 40% da população que ocupa as centralidades são funcionários públicos. E estes entram precisamente por regime de propriedade resolúvel ou renda resolúvel. Os outros regimes são aí mais de ou cerca de 40%, a restante porcentagem está destinada àquilo que é renda normal e àquilo que é, no entanto, a venda livre. Há, de facto, algumas questões hoje que se metem, que se colocam relativamente aos valores praticados da renda resolúvel até a compra, e que vamos assistindo que, portanto, há alguma reclamação, quer de um ou de outro cidadão, mas devemos esclarecer aqui que há investimentos feitos pelo Estado. Portanto, esse investimento tem que ter retorno. Não é que o Estado queira o retorno hoje, mas deve ter retorno, porque o retorno vai permitir que, ou as receitas provenientes do arrendamento, da venda, vai permitir que se promovam outros projetos, ou ainda que não se promova, mas que sirva pelo menos para promover a gestão, a administração e tornar os projetos também sustentáveis. A Juventude Adriano vai continuar depois, já daqui a pouco, a responder algumas das questões que foram deixadas especialmente para si. Vamos só dar também a palavra aos outros convidados para que o senhor não fique com a palavra toda ela para si. Vai ter que o fazer para responder aos ouvintes que deixaram ficar aqui questões, mas vamos ouvir
o setor privado. Vamos à AGEFRAN, o senhor que chegou há pouco, o senhor Abreu Tadeu, é da AGEFRAN, e depois também ouvir a APIMA com o Dr. Kleber, que aqui está. Ora, uma das questões deixadas aqui pelos nossos ouvintes, e nós fazemos o link, é exatamente essa questão da habitação social para aquelas pessoas que têm pouquíssimos rendimentos. Do ponto de vista do setor privado, claro, persegue o lucro, mas persegue também a satisfação das necessidades dos seus clientes, quer de renda baixa, quer de renda alta. Como é que o setor privado olha esta perspectiva, até no sentido da habitação chegar àquela pessoa que tem menos rendimentos? Ok, bom dia. Muito obrigado. Antes, as minhas desculpas, tive que vir substituir um colega que não pôde estar presente. Na verdade, nós somos a AGEFRAN, uma empresa privada, e temos um conceito: uma família, uma casa. O que é que isto significa? O que isso significa é a possibilidade de podermos dar acesso às pessoas com menos capacidade, com menos possibilidade de aquisição de uma casa. Através de valores mais baixos? Através de valores mais baixos. Na verdade, as nossas casas são sociais, que começam do T3 ao T4. O valor delas, um T3 anda à volta de $60.000 ao câmbio do banco comercial, em que o necessitado entra com um valor percentual de 10% do custo da casa. O restante valor é dividido em várias prestações que vão de 10 a 15 anos. Ao fim de 32 prestações ou 2 anos, ele recebe a chave da casa. Este é uma das modalidades. Independentemente dessa, temos a modalidade que é a pronto pagamento. Entretanto, neste preciso momento, podemos dizer que, a nível do setor privado, deve ser uma das primeiras empresas a praticar essa modalidade de renda resolúvel. E que confiança é que a AGEFRAN tem, ou como é que estabelece este tipo de processo com aquelas pessoas que pretendam aceder às vossas realizações? Bom, nós, em princípio, nós estamos localizados na Via Expresso, na rua Doutor João Bezerra da Silva. Temos os nossos contactos, o e-mail, o site da AGEFRAN à disposição de todos os clientes, e no nosso site temos as tipologias das moradias que fizemos e as modalidades e a forma de se poder ter acesso a elas. Sim, mas na relação entre a sua empresa e quem pretende comprar um imóvel, como é que vocês estabelecem essa relação com esse cliente? Quais são as bases de confiança que estão estabelecidas que deem vantagens a um e outro? Bom, à partida, o negócio só é possível desde que exista confiança. O que temos estado a fazer é que, na modalidade de renda resolúvel, o cliente agrega à modalidade da renda resolúvel um seguro para evitar que ele, no futuro, depois de várias prestações pagas, fique sem a casa. Ou, se deixar de pagar, o seguro cobre as prestações restantes relativamente ao capital em dívida. E neste preciso momento devo dizer que a demanda é tanta, e pelo seguinte facto, é que não são apartamentos na modalidade vertical, mas são moradias. E o que se sabe hoje, o que o angolano pretende, é ter uma casinha que tenha um quintal, que tenha um terraçozinho, para
para poder fazer um churrasco, enfim. E as casas que a Gefran faz são todas elas moradias. E neste preciso momento devo dizer que não só estamos em Luanda, como também começamos agora em Cabinda e no Lubango. Dr. Kleber, da APIMA, Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, esta é uma iniciativa típica de investimento privado de que Angola precisa? Olha, Maura, a meu ver, a renda resolúvel, ela tira o capital de giro das empresas e não permite que a empresa reponha aquele produto, porque como é que você vai fazer um produto de 50 mil dólares, de 70 mil dólares, que seja, não sei nem o preço das casas, e vai receber aí 5 mil dólares por ano e vai repor aquele produto? Você não consegue. Então eu acho isso muito difícil. Agora, se você me permitir, eu gostaria de responder algumas questões que foram colocadas aqui pelos colegas como problema e apontar alguma solução para isso, sendo bastante breve. Para já, é louvável a iniciativa do Ministério do Urbanismo das reservas fundiárias. O caminho é por aí mesmo. E chama atenção, sem querer falar pelo Ministério do Urbanismo, aos privados, porque estará aí uma excelente oportunidade de parceria público-privada. Nós sabemos que o Estado tem hoje dificuldades nas suas receitas, então uma parceria com um privado para poder desenvolver essas reservas fundiárias, eu tenho certeza que é muito interessante para o Estado isso. Então os privados têm que ficar atentos a isso. O doutor Yannick, ele cita aqui que o Estado deveria chamar as empresas privadas para se fazer uma concertação com relação aos preços. Existe uma maneira muito fácil da gente conseguir fazer isso, que é o seguinte: o Estado já aprovou em 2011 uma lei de número 259, a lei 259/11, que previa as bonificações de compra de casa, reforma de casa e compra de terreno. Bonificação, o que é? É o Estado ajudar o comprador no financiamento habitacional a pagar parte dos juros ou coisa assim. Então, como é que o Estado pode induzir o privado a fazer produtos acessíveis para a população? Ora, se ele coloca uma taxa de bonificação alta, se ele ajuda o comprador pagando boa parte dos juros para um produto de valor baixo, significa dizer que um grande número de pessoas vai conseguir comprar aquele produto. Então o privado vai para aí, o privado vai fazer aquele produto porque tem comprador. Então essa seria a maneira, não precisa nem chamar as empresas, é só criar créditos acessíveis a uma determinada faixa da população que o privado vai construir aquele produto. O privado, ele quer vender aquilo que as pessoas podem comprar. Então ele vai à procura do seu público-alvo. É sabido mundialmente que não existe economia robusta sem um mercado imobiliário sólido. E para isso nós precisamos contar com os bancos. Para nós termos aqui um mercado imobiliário sólido, onde as pessoas possam ter acesso à habitação, possam ter acesso à compra de terrenos, não existe outra forma senão através de financiamento bancário. As pessoas não têm dinheiro no mundo todo. O Tito Augusto falava como é que o jovem vai comprar a sua casa. O jovem pode não conseguir comprar a casa, mas ele pode comprar um lotezinho, ele pode fazer um anexo lá no fundo, vender aquele carro dele que já vale um dinheiro e com isso fazer aquele anexo lá no fundo e viver dignamente, e com o passar dos anos ele vai fazendo a casa-mãe, a casa da frente. Mas mesmo para comprar o lote, ele precisa de financiamento. Então ele vai ter que recorrer ao banco. Qual o problema dos bancos hoje em dia? Os bancos hoje em dia injeitam, desaprovam, não aprovam 86% dos pedidos de crédito habitacional. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque o único diploma que existe hoje para o financiamento habitacional é o diploma da hipoteca. Quando ocorre um incumprimento, ele leva 3 anos para conseguir rescindir aquele contrato de hipoteca. Então não é interessante. A APIMA já há 5 anos vem lutando muito, teve o apoio da ex-ministra, a doutora Guilhermina Prata, um apoio, eu posso dizer, contundente na aprovação dessa lei, que foi aprovada na sua generalidade e não foi aprovada na sua especialidade, que é a Lei de Alienação Fiduciária, que é um diploma
paralelo à hipoteca, é um diploma alternativo, o que significa dizer que se ele estivesse aprovado, quem quisesse pegar financiamento por um diploma, que era o da hipoteca, pegava, quem quisesse pegar financiamento pelo diploma da alienação fiduciária, pegava. Esse diploma resolve o incumprimento em 6 meses, ou seja, em 6 meses o contrato está rescindido, sem uso de tribunal, aquele que não pagou é tirado fora do sistema e substituído por outro que paga. Porque o que tem que haver no sistema habitacional e que não há o pagamento através de renda resolúvel é a reposição do dinheiro, que é para o promotor imobiliário, seja ele o Estado, seja ele o privado, poder repor novamente esse produto no mercado. E quem compra, poder pagar com juro baixo e num longo espaço de tempo. Essa é a equação que dá certo. Então, em cima disso, se nós temos a aprovação de um diploma dessa espécie, que volto a dizer, é paralelo ao diploma da hipoteca, todo mundo acha que se esse diploma for aprovado, ninguém mais pode pegar pela outra modalidade. Não, se quiser pode pegar. A diferença é que um vai ter juro mais caro, o outro vai ter juro mais barato. A partir daí, você começa cada vez mais ter os bancos a ingressar no financiamento, no processo de financiamento habitacional. Isso é uma coisa amorosa, o banco precisa acreditar na lei e com isso, cada vez mais, o mercado imobiliário vai se desenvolvendo por si só. Outra vantagem dessa lei é que o privado pode colocar a receita dele para financiar o comprador do produto que ele fez. Ele tem 2 ganhos. O primeiro ganho, ele fez um produto imobiliário e vai vender com lucro. O segundo ganho, ele vai emprestar dinheiro. Ok? Então ele põe o dinheiro dele. Aí alguém vai dizer, mas então ele também vai perder capital de giro. Porque ele fez o produto, gastou e aí vai vender e ainda vai financiar. Sim, depois de 2 anos, 3 anos, ele pega essa carteira de recebíveis, mostra a maturidade dessa carteira. O que é maturidade? Ele mostra que essa carteira, boa parte paga direitinho e vende essa carteira de recebíveis para o banco. Então, isso é uma mola propulsora que fez com que, no Brasil, só para dar um exemplo, em 10 anos nós passamos de 1,8 bilhões de reais de financiamento habitacional para 165 bilhões de reais de financiamento habitacional. Se você quer que a economia de um país cresça muito, você tem que fomentar o mercado imobiliário. E quando falamos aqui de diversificação, é o primeiro setor, é o setor que mais rapidamente pode dar resposta ao Estado nas receitas que o Estado precisa, seja através de IPU, seja através do crescimento da economia com o recolhimento de IRT, de todos os impostos e com isso atender grande parte da população. Agora, para isso, é preciso uma proteção aos bancos para que eles tenham mais liberdade de libertar dinheiro e poder ver esse dinheiro recebido de volta. E por último, quando isso acontece, cria um cenário econômico tão favorável internamente que o banco consegue fazer captação no exterior para trazer mais dinheiro para emprestar dentro dessa modalidade. Então, a meu ver, e só para encerrar, renda resolúvel é bom? É bom. Mas para quem? É bom para aqueles que não têm condição absolutamente nenhuma, porque acaba com o capital de giro de um promotor imobiliário. Nós temos sim que ter uma política em que quem pegar dinheiro emprestado tem que pagar esse dinheiro, tem que saber que vai precisar pagar esse dinheiro. Se isso acontecer, está formada a equação para cada vez mais esse dinheiro se refinanciar e refinanciar cada vez mais o mercado imobiliário. Porque é o mesmo dinheiro. Quem pega um dinheiro emprestado e paga a prestação ao banco, aquele dinheiro que voltou para o banco, aquele mesmo dinheiro ele vai emprestar novamente. Então isso forma uma progressão geométrica que aumenta o financiamento ao longo dos anos. Obrigado. Doutor Eric, pede a palavra. Sim, eu reparando aqui, eu tenho algumas ponderações relativamente a isso. Eu penso que essa é uma visão legítima de quem está no setor privado. Mas o setor privado deve ter em atenção que o Estado, como disse bem o engenheiro Adriano, tem também as suas responsabilidades. E, obviamente, que a mensagem que se está a passar aqui é, obviamente, de que todo mundo tem de ser proprietário de uma casa. Nós temos que analisar a especificidade de cada país para podermos implementar determinadas políticas. É que para o nosso país em concreto,
a prioridade absoluta do Estado é garantir que o cidadão tenha acesso a uma moradia condigna. Para que esse objetivo seja possível, devem ser traçadas um conjunto de perspectivas. Na seguinte hipótese, imaginemos que quem vive hoje no Talatona são pessoas que têm uma determinada condição financeira e o privado não estava a corresponder com aquilo que era a necessidade generalizada da própria população, porque nem todos tinham capacidade de aceder aos imóveis que as construtoras e as imobiliárias colocavam à disposição mediante as respectivas modalidades. O Estado foi chamado a intervir dentro das suas tarefas previstas na Constituição e houve esse boom e esse aumento de ofertas. O que eu penso importante é que, se continuarmos a olhar na perspectiva de, por exemplo, as pessoas terem que radicalmente se endividar, porque aqui estamos a falar sempre numa perspectiva de endividamento, e se nós pensarmos numa outra perspectiva de que é possível sim, através das PPPs, e temos a lei das parcerias público e privadas, e temos um conjunto de mecanismos que o próprio Estado criou para possibilitar esse acesso à própria moradia por parte dos cidadãos. Claro que aqueles que tenham menor capacidade de poder pagar, a questão da própria renda resolúvel e a questão da renda resolúvel não coloca aqui uma perspectiva de um contrato de arrendamento. A renda resolúvel é uma modalidade que as partes vão concertar, que está prevista por lei, para que o contrato de compra e venda seja praticamente postergado o pagamento, a conclusão do pagamento, num tempo considerado razoável, principalmente para quem vai comprar. O que eu defendo aqui, em primeiro lugar, é a definição de duas modalidades. Primeira, quem puder ter capacidade financeira de comprar uma residência, isso é uma perspectiva. Quem puder ter acesso e quiser ter acesso a uma residência, pagando, por exemplo, uma renda, o Estado, obviamente, já não vai poder, doravante, eu tenho quase certeza disso, fazer o esforço financeiro que fez até agora relativamente à construção de centralidades e de outras residências sociais. O que o Estado vai fazer é chamar o privado. Se a chamada do privado para esse objetivo que o Estado tem, que é resolver problemas habitacionais e dar acesso à moradia por parte da sua população, vai ser através de um conjunto de mecanismos que o Estado vai dizer ao privado: meu amigo, eu tenho aqui uma garantia, dou uma garantia, vai-se construir a referida residência. Para aqueles que obviamente pretenderem comprar essa residência, o mecanismo é um. Para aqueles que não têm interesse, por exemplo, um jovem que vai entrar agora para a universidade, vem do AMBO para aqui ou vai de um lugar para o outro, ele não tem necessidade de comprar uma residência, ele quer ter acesso a uma residência, e definirem-se um conjunto de tipos residenciais em função da capacidade das pessoas. Há quem só tem capacidade de pagar, por exemplo, 10 mil kwanzas, 5 mil kwanzas de renda, que se crie condições para essas pessoas terem acesso a uma modalidade. Agora, se olharmos simplesmente na questão de financiamento, as pessoas acederem ao banco, vamos ter outros problemas que o Estado, obviamente, também vai ter. Para terminar, em primeiro lugar, tem que se criar um conjunto de condições legais para garantir a legalização desse mesmo imóvel. Depois, vamos ter um conjunto de situações em que, quando o cidadão tiver, obviamente, pouca capacidade ou já não tiver capacidade de ele próprio continuar a proceder o pagamento, se for numa perspectiva de renda, ele sai daquela residência que ele arrendou e vai, obviamente, para uma residência que ele sinta um conforto para pagar. E eu acho que deve ser essa, obviamente, a perspectiva, é que cada vez mais o Estado vai tirar a sua intervenção na construção, dando acesso ao
setor privado, e o setor privado deve estar alinhado com um conjunto de regras em função do plano que o Estado tem para aquele setor específico, porque se o privado impor, como verificamos, e o Estado não ter um mecanismo para, por exemplo, intervir, vamos ver como verificamos agora, é que o privado diz que praticamente tem que pagar uma residência de $200 mil na modalidade que o cidadão tem de pagar quando, obviamente, podem ser lançadas a mão para um conjunto de mecanismos que permita que o privado, o cidadão, possa pagar aquela residência, nem que seja uma residência de $500 mil, se ele tiver capacidade, mas em função desse mesmo rendimento ser despoletado no tempo. E há quem, por exemplo, para fechar mesmo, tem possibilidade de todos os meses tirar do seu rendimento $2 mil ou equivalente a $2 mil e pagar ou custear uma residência, o que existe em qualquer parte do mundo. O que não pode é praticamente o cidadão ser asfixiado a ter que fazer um esforço financeiro, a ter que ser levado a ir para o banco para se poder financiar quando, por rendimentos próprios, e como existem nas residências das centralidades, ele próprio podia pagar durante um determinado tempo o valor correspondente sem ser obrigado a ir para a banca. Dr. Carlos Pedro, também pede a palavra. Eu gostava que fosse breve, estamos com meia hora mais ou menos pela frente. Vamos começar a encurtar as nossas intervenções para que possamos ainda abordar outras questões. Sim, se faz favor. Muito obrigado. Serei telegráfico, de facto, simplesmente para poder refletir rapidamente naquilo que é, digamos assim, um debate já aceso. Fazer aqui 3 notas apenas, para ser muito mais lacônico na minha intervenção. Ora, um elemento foi aqui levantado, penso que foi o Lopes que levantou, sobre a questão do fundo habitacional. Um elemento importantíssimo para nos assegurar. E o outro elemento foi aqui levantado na perspectiva das diversas modalidades de acessibilidade, que também foi levantado aqui pelo engenheiro. E mais um outro elemento foi levantado aqui na perspectiva real do custo das habitações. Bom, começando com o Lopes, penso que devíamos alinhar ali. Já falamos aqui que os que estão no topo da pirâmide não é nenhum problema. Não é nenhum problema porque ele tem capacidade de pagar. Muito menos também seria problema para os que estão na base. Os que estão na base não, estão no intermédio. Mas sim os que estão na base, estamos aí olhando a perspectiva das pessoas que são indigentes, ali penso que é a preocupação. Ora, se visão do Estado na constituição de fundos para fomento habitacional, essas bases estão constituídas, eu penso que deve ser espoletado esse mecanismo, no sentido a se, efetivamente, quando se reatar o processo, começar-se a pensar nas questões das habitações sociais, nessa perspectiva, porque quando estamos a falar, aqui estamos a nos cingir, embora estejamos a nos cingir muito no setor imobiliário, mais propriamente para a questão da residência, mas naturalmente o setor imobiliário é um pouco mais do que isso, e eu nem quero refletir na perspectiva das pessoas que vão buscar um espaço para a empresa ou escritor, não vale a pena me cingir ali, porque ali também não é problema algum. Então, penso que na perspectiva das pessoas que são indigentes, ali sim, se calhar podia-se resolver rapidamente essa questão da não acessibilidade, da exclusão dos que não têm capacidade de pagar. Só que também uma grande questão que se coloca, ainda volto a recalcar na mesma tecla. Às vezes são os mecanismos através do qual da acessibilidade é que não são muito eficientes. Quando não há eficiência nos mecanismos, depois acabamos embrulhados nas situações que aqui o ouvinte estava a dizer. Portanto, o edifício está vendido, depois os anexos dão a outras entidades. Então, penso que devemos olhar com algum cuidado e deve-se refletir a quem de direito nessa perspectiva, no sentido em que de procurar os mecanismos de facto eficientes e que possam dirimir, digamos assim, os maus hábitos que algumas entidades ainda experimentam ter, no sentido em que aquelas pessoas que tiveram acessibilidade a determinados imóveis, sim senhora, o tenham, são devidamente cadastrados, e os que não tenham possam ter possibilidade então de conseguirem uma habitação. É sim
e repito, visão e obrigação do Estado, à luz da lei, naturalmente assegurar as pessoas que são indigentes.